Jeremias capítulo 27. Versículo 1. No princípio do reinado de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor, dizendo. Versículo 2. Assim me disse o Senhor, faze uns grilhões e jugos, e põe-nos ao teu pescoço. Versículo 3. E envia-os ao rei de Edom, e ao rei de Moabe, e ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom, pela mão dos mensageiros que vêm a Jerusalém a ter com Zedequias, rei de Judá. Versículo 4. E lhes ordenarás, que digam aos seus senhores, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores. Versículo 5. Eu fiz a terra, o homem, e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder, e com o meu braço estendido, e a dou a quem é reto aos meus olhos. Versículo 6. E agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei, para que o sirvam. Versículo 7. E todas as nações servirão a ele, e a seu filho, e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. Versículo 8. E acontecerá que, se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei de Babilônia, e não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei de Babilônia, a essa nação castigarei com espada, e com fome, e com peste, diz o Senhor, até que a consuma pela sua mão. Versículo 9. E vós não deis ouvidos aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoureiros, e aos vossos encantadores, que vos falam, dizendo, não servireis ao rei de Babilônia. Versículo 10. Porque mentiras vos profetizam, para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos expulse dela, e pereçais. Versículo 11. Mas a nação que colocar o seu pescoço sob o jugo do rei de Babilônia, e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará nela. Versículo 12. E falei com Zedequias, rei de Judá, conforme todas estas palavras, dizendo, colocai os vossos pescoços no jugo do rei de Babilônia, e serviu, a ele e ao seu povo, e vivereis. Versículo 13. Porque morrerias tu e o teu povo, à espada, e à fome, e de peste, como o Senhor disse contra a nação que não servira ao rei de Babilônia. Versículo 14. E não deis ouvidos às palavras dos profetas, que vos falam, dizendo, não servireis ao rei de Babilônia, porque vos profetizam mentiras. Versículo 15. Porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos lance fora, e pereçais, vós e os profetas que vos profetizam. Versículo 16. Também falei aos sacerdotes, e a todo este povo, dizendo, assim diz o Senhor, não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas, que vos profetizam, dizendo, veis que os utensílios da casa do Senhor cedo voltarão de Babilônia, porque vos profetizam mentiras. Versículo 17. Não lhes deis ouvidos, servi ao rei de Babilônia, e vivereis, porque se tornaria esta cidade em desolação. Versículo 18. Porém, se são profetas, e se há palavras do Senhor com eles, orem agora ao Senhor dos exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor, e na casa do rei de Judá, e em Jerusalém, não vão para a Babilônia. Versículo 19. Porque assim diz o Senhor dos exércitos acerca das colunas, e do mar, e das bases, e dos demais utensílios que ficaram na cidade. Versículo 20. Os quais Nabucodonosor, rei de Babilônia, não levou, quando transportou de Jerusalém para a Babilônia a Jecônias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, como também a todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Versículo 21. Assim, pois, diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor, e na casa do rei de Judá, e em Jerusalém. Versículo 22. A Babilônia serão levados, e ali ficarão até o dia em que os visitarei, diz o Senhor, e então os farei subir, e os tornarei a trazer a este lugar,